Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado aí pela sua presença e quero desde já começar dizendo o tema de hoje. O tema é contrariedade. Isso mesmo, contrariedade. Como foi difícil viver o ano de 2018 porque tivemos as eleições presidenciais no Brasil. Nessas eleições, deu para perceber que nós brasileiros temos certa dificuldade em lidar com um pensamento contrário, em lidar com ações contrárias, em lidar com alguém que faz e pensa coisas que nós não concordamos. Bom, eu por ser pastor de uma igreja batista, é um pouquinho desafiador para a gente entender o direito do outro exercer a sua opinião, a sua ideia, a sua função social. Bom, eu particularmente vivo isso todos os dias. Para a gente entender um pouquinho, a Igreja Batista é uma igreja democrática. Isso quer dizer que o membro tem o poder de decisão. Então, isso para nós é muito comum, mas nem toda igreja evangélica ou cristã tem esse costume social de decidir as suas necessidades, principalmente no ato do voto da Assembleia. Bom, por que eu estou falando sobre isso? Porque a contrariedade nos tempos de hoje é muito notória, principalmente porque todo mundo hoje tem uma voz, tem uma opinião, tem uma ideia. Se a gente for espalhar a mesma ideia e pedir a opinião de todo mundo, cada um vai falar uma coisa diferente do outro e a gente às vezes não chega em lugar algum. E isso é desafiador. Bom, você talvez seja um líder, um empreendedor, um empresário, às vezes algum funcionário que tem um chefe meio complicado de lidar. Eu gostaria de então hoje te dar algumas dicas em o que fazer quando você lidar com uma pessoa que é contrária a você ou os seus ideais ou que notoriamente, claramente se diz contrária ao seu comportamento. Primeira dica que eu quero te dar é: não leve para o lado pessoal. Isso mesmo, não leve para o lado pessoal. A maioria das pessoas que levam as coisas muito para a pessoalidade não tem uma condição muito grande de levar projetos e conduzir coisas para o sucesso. Desde a antiguidade, muitas e muitas pessoas tinham as suas opiniões e desde a antiguidade sempre houve pessoas contrárias às opiniões das outras. O que eu quero destacar é que você precisa neutralizar essa pessoalidade, essa contrariedade que às vezes faz mal. As pessoas não são contrárias normalmente a você ou a mim, mas sim a ideias, projetos, pensamentos que nós tornamos pessoais. Então a primeira dica que eu quero te dar é: não torne a contrariedade desta pessoa que às vezes incomoda, que às vezes fala mal, que às vezes critica, que às vezes faz alguma circunstância contra você. Não pense que isso é algo pessoal apenas contigo. Não importa quem exercer a função da presidência da República, de um governador, de um pastor, de um líder, de um empresário, de um chefe, de alguém que está em poder de decisão, normalmente gera contrariedade. Não leve para o lado pessoal, não torne isso algo da sua vida. As pessoas normalmente não são contrárias a você, então não leve isso para o lado pessoal. Segunda dica que eu quero deixar aí para você saber lidar com pessoas que têm um certo tipo de contrariedade na sua vida. A segunda dica é: se dê respeito. Isso mesmo, se dê respeito ou respeite a si mesmo. Jesus Cristo deixa algumas lições na Bíblia para a gente lidar com pessoas que são contrárias. Existe uma pessoa muito notória nos evangelhos principalmente, que fala sobre a contrariedade que efetuou contra Jesus Cristo, que foi Judas Iscariotes. Judas Iscariotes ficou conhecido por ser o traidor, aquele que vendeu, aquele que denunciou falsamente, que deu apoio à liderança religiosa da época para prender e
matar Jesus. Isso tudo a Bíblia ensina e os evangelhos destacam claramente que isso aconteceu. Só que você pode perceber também que Jesus Cristo nunca se rebaixou ao nível de Judas. Jesus Cristo sempre respeitou Judas. Jesus Cristo sempre amou Judas. Jesus Cristo chamou Judas de amigo. Eu quero lhe dizer, querido, que Jesus Cristo fez isso porque ele respeitava a si mesmo primeiramente. Então a primeira dica sobre esse ponto é que você precisa respeitar a si mesmo para poder exigir respeito do outro. Quem traiu Jesus não foi ele mesmo, foi Judas. Judas é que pecou contra Jesus. Jesus não negligenciou, não maltratou, não desrespeitou Judas em nenhum momento, escrito, aqui a gente pode observar, escrito nos evangelhos, perante a palavra e perante aquilo que a gente consegue observar. Quero lhe dizer então, respeite a si mesmo, mantenha a calma, mantenha a paciência, não saia do juízo correto, mantenha a sua cabeça fria para que você possa então exigir respeito. Alguém tem que manter a calma e esse alguém é você. Talvez você seja um líder, talvez você seja um pastor, talvez você seja um empresário, alguém que esteja passando por um momento de dificuldade. Respeite a si mesmo. Não se rebaixe ao nível das pessoas que são contrárias e que jogam calúnia, que jogam infâmia, que têm às vezes críticas maldosas, que fazem coisas contra o projeto que você está trabalhando. Não se rebaixe. Respeite a si mesmo em primeiro lugar. Vamos lá? A terceira dica que eu posso deixar para você é use o tempo ao seu favor. Terceira dica. Use o tempo ao seu favor. Isso mesmo. Eu gostaria de destacar que a gente às vezes tem que usar o tempo ao nosso favor. Nós brasileiros temos uma certa dificuldade em comparação aos orientais, aos chineses, aos japoneses, aos pessoal lá de longe, né? Pessoal lá do Oriente. Eles têm uma capacidade muito maior do que a nossa em usar o tempo ao seu favor. A gente é muito apressado, a gente quer resolver as coisas na hora, a gente quer de cabeça quente, às vezes, ir lá e tirar satisfação, ir lá e ter uma resposta. Não é assim que a coisa funciona. O tempo diz quem está com a razão, o tempo diz quem estará com a verdade, o tempo ensina junto à sabedoria, o tempo tem que ser usado ao nosso favor. E o tempo, ele não tem preferidos. O tempo é o tempo. O tempo vai dizer quem está certo ou quem está errado. Por isso que eu gostaria que você pensasse, todas as vezes que você estiver com alguém que é contrário ao seu projeto, é contrário à sua opinião, é contrário, às vezes, a uma ideia sua costumeiramente, e isso vai magoando a sua vida. Não deixe, não leve isso para o lado pessoal, não faça essa circunstância, não perca a cabeça. E outra coisa, use o tempo ao seu favor. Quando a gente usa o tempo ao nosso favor, a gente às vezes cala rapidamente, a gente respira fundo e evita muitas besteiras. Tem muita gente hoje presa na cadeia, literalmente, ou com problemas seríssimos com a justiça, porque não usou o tempo ao seu favor. Eu não gostaria que isso acontecesse com você. Eu gostaria que você usasse o tempo ao seu favor. Se a pessoa é contrária, se a pessoa tem a opinião dela forte e que não aceita a sua opinião, o tempo vai mostrar para ela que ela estava errada. Sabe por quê? Porque o tempo não tem preferidos. Ele não escolhe a você como preferido ou escolhe outro alguém. O tempo é o tempo e o tempo vai mostrar quem é quem, o que estava certo. Se a sua opinião estava certa, ela vai prevalecer, porque o tempo vai fazer ela prevalecer. Então, eu desejo que você tenha muita facilidade e muita paciência ao lidar com pessoas que têm dificuldade em
ter concordância com você, alguém contrário, alguém fora, às vezes, do mesmo processo, alguém, às vezes, que tem dificuldade de viver o mesmo ideal. Use o tempo ao seu favor. Então vamos lá recordar rapidinho as 3 dicas? Olha aí, a primeira dica que eu te concedi foi: não torne a contrariedade para o lado pessoal. A segunda dica é: se dê respeito, respeite a si mesmo. E a terceira dica: use o tempo ao seu favor. Valeu, muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e te guarde e faça você feliz e capaz de lidar com pessoas que vivem uma certa contrariedade na sua vida. Deus te abençoe. Felicidade.